Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3, verso 9. Diante de um grande desafio, de um problema muito difícil para alguém resolver, talvez você escute: olha, para resolver esse problema você deveria ter a sabedoria de Salomão. Isso se dá porque Salomão carrega essa fama na Bíblia de ser o homem mais inteligente, mais sábio que já existiu. E hoje eu quero refletir uma história muito famosa da vida de Salomão, pelo menos na época em que ele ainda usava essa sabedoria para o bem. Salomão era o filho de Davi. E como filho do grande rei Davi, deveria haver assim grandes esperanças para a sucessão do trono, né? Para o reinado de Salomão no lugar de Davi. E já tinha sido profetizado que a semente que viria de Davi iria construir uma casa para Deus, ou seja, um templo, um santuário, onde Deus se sentaria num trono eterno. Bem, Salomão então acaba construindo esse templo físico que substituiu aquele velho tabernáculo, sabe? Aquele lá do deserto. E esse templo agora era, por assim dizer, a casa de Deus, né? O lugar onde Deus habitava entre o seu povo. E o próprio nome de Salomão significa paz. Aí a gente se pergunta, será que Salomão, o filho de Davi, seria finalmente esse rei eterno, esse príncipe da paz ao qual o Messias prefigurava? Infelizmente não. E os últimos anos de Salomão deixam isso muito claro. Só que até nos primeiros anos ali, ele conseguiu apontar ou tipificar de uma forma maravilhosa aquilo que seria o reinado de Cristo. E o que mostra um pouco pra gente dessa tipificação é justamente aquela sabedoria que prediz especialmente como seria o reinado de Jesus. E tudo surge lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, quando Salomão ora a Deus, em vez de pedir dinheiro, fama, riqueza e poder, ele pede justamente por sabedoria ao Senhor. E tal como a força de Sansão, como a gente viu lá na história, a sabedoria de Salomão, para deixar muito claro, não era algo que emanava dele, era uma dádiva sobrenatural, era algo que vinha como um dom do próprio Senhor, era algo que vinha do Espírito de Deus. Assim como o Filho unigênito de Deus lá na frente reinaria ou exerceria seu ministério única e exclusivamente pelo poder do Espírito de Deus. E o Espírito de sabedoria equipa o Messias então para governar com justiça, agir debaixo da justiça e da sabedoria divina. E aí nesse mesmo capítulo, onde Salomão recebe essa sabedoria sobrenatural, a gente já vê esse famoso exemplo da sabedoria sendo exercida ali. A história é que duas mulheres, você já deve conhecer essa história, duas mulheres aparecem diante de Salomão, cada uma com um filho. E um dos filhos, na verdade, está morto. E Salomão é então confrontado com essas duas reivindicações recorrentes. A primeira mulher tem atualmente uma criança morta, só que ela diz que a criança que está viva com a outra mãe, na verdade, é dela. Ela afirma que a outra mulher trocou as crianças durante a noite. Já a segunda mulher, ela nega completamente essa história. E aí Salomão está diante dessa encruzilhada. Quem está dizendo a verdade? A quem a criança viva de fato pertence? E aí Salomão, cheio de sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, pede que lhe seja trazida uma espada. E aí ele diz no verso 25, cortem o menino que está vivo em duas partes e deem metade a uma e metade a outra mulher. E a primeira mulher, então, ao ouvir isso, fica horrorizada. E ela diz, meu senhor, por favor, deem àquela outra mulher o menino que está vivo, não mate de jeito nenhum. Só que aí a outra mulher dizia, ele não vai ser nem meu nem seu, pode cortá-lo ao meio, aí cada um fica com uma parte. E aí quando Salomão ouviu isso, ele conseguiu discernir quem era de fato a verdadeira mãe. E aí a sua sabedoria ficou comprovada diante de todo mundo. Essa é uma sabedoria que é capaz de julgar entre duas mulheres que têm dois descendentes totalmente diferentes. Isso faz a gente se lembrar um pouco daquela promessa do evangelho que foi feita lá atrás na antiguidade, quando a gente estudou Gênesis 3,15, onde haveria inimizade entre a descendência, ou seja, a semente de uma mulher, e a semente, a serpente, a descendência da serpente. Vai haver uma descendência justa e vai haver uma descendência perversa. Uma dessas descendências vai ser para a vida e a outra vai ser para a morte. E aqui na corte de Salomão a gente consegue, assim, pelo menos de forma tipificada, ver uma pequena versão em miniatura dessa verdade global. Uma mulher tem uma descendência que é uma descendência viva, já a outra mulher possui uma descendência morta. Agora, como é que a gente consegue dizer quem é quem? Como é que a gente faz para discernir? E está aqui a forma como a gente deve fazer isso. A gente deve julgar a sua resposta de forma completamente ao vivo. Se eles ficariam felizes por ver a descendência viva morrer,
então eles são os mentirosos e deram frutos para a morte. Agora, se eles amam, se eles mantêm um carinho, um zelo pela descendência viva, então eles se mostram verdadeiramente pertencentes a ele. E ele se mostra pertencente a eles. E Salomão faz esse julgamento de forma fundamental. Ele consegue discernir entre aqueles que se agarram à descendência viva e aqueles que desejam a sua morte. Esse foi um único exemplo da sua grande sabedoria, mas já dá um lampejo para a gente, uma cena muito importante de um julgamento muito maior que viria. A questão, meus amigos, é que vai haver um dia em que Cristo, o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro Messias, com a sabedoria que vem de Deus, vai julgar toda a terra. E quem é que vai conseguir ficar à altura de uma tarefa tão grande como essa? Para julgar com esse tipo de justiça é preciso ter um discernimento incrível. Só que nesse dia nós vamos louvar a Deus pela sua sabedoria, como alguém que é muito maior e muito mais sábio do que o próprio rei Salomão. A gente pode ter confiança que o juízo do mundo está em boas mãos. Ele é mais sábio do que o rei Salomão. Só que o seu critério de julgamento vai ser basicamente o mesmo. Ou seja, aqueles que o amam, a verdadeira descendência, aqueles que estão debaixo daquele que vive eternamente e que dá vida, esses vão ser dados a ele como filhos. Aqueles que não o amam, infelizmente, não receberão. Vão ser deixados sem frutos e sem vida. Isso é o que vai, de fato, dividir todo mundo. E só Jesus tem a sabedoria para fazer esse corte, para discernir isso em cada homem, cada mulher, cada criança. No dia do pequeno julgamento, do julgamento em miniatura de Salomão, o seu reino já ressoava com todas essas histórias da sua sabedoria. Só que quando nós vemos a retidão do juízo cósmico, universal, que o próprio Cristo exerce, tanto a terra como o céu se combinam, se juntam para louvar para sempre a sabedoria do Filho verdadeiro de Deus, de Cristo Jesus.